Boa tarde. Iniciamos a audiência pública para a apresentação do relatório resumido da execução orçamentária do segundo bimestre de 2019 e o relatório da gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2019. Com a palavra, Vanderlei. Então, boa tarde, presidente da comissão, o vereador Lucas e o secretário Arruda, os nossos colegas de trabalho que estão aqui. Então, a gente está aqui hoje para apresentar os dados do primeiro quadrimestre de 2019, período de janeiro a abril. De antemão, a gente já fala que nós estamos atrasados na prestação de contas porque a gente passou por uma troca de sistemas da empresa de informática, ela modificou o sistema. Nós tínhamos um sistema que era usado desde o ano 2000, então, após 18 anos de uso, esse ano eles trocaram. Uma versão nova, é a mesma empresa, mas alterou. Então, a gente não quis vir aqui apresentar para vocês, antes da gente prestar contas para o Tribunal de Contas e Tesouro Nacional, até conferir, porque toda troca de sistemas ela gera transtornos. Então, a gente já peça um pouco de desculpas. Então, primeira tela. Metas de arrecadação. O orçamento do município de Lages ele foi elaborado e aprovado em 606 milhões e 500 mil reais. Nesses valores, no primeiro quadrimestre, a meta da arrecadação era 202 milhões. A gente arrecadou 201.460. Então, nós tínhamos um déficit de 705 mil reais, que não equivale a nem 0,5%. Então, a gente fez um orçamento bem dentro da realidade e para até poder executar e se planejar. Desses 201 milhões 460 mil que foram arrecadados de janeiro a abril, a gente tem um comparativo no exercício 2018-2019, mas o que chama a atenção aqui é que é o orçamento que a gente pode mexer, o chamado orçamento livre, 101 milhões, que aqui tem os tributos, que é IPTU, Alvará, ISS, Imposto de Renda, as receitas patrimoniais, o FPM, ICMS, IPVA, IPI sobre exportações e outras arrecadações, equivale a 101 milhões. E 99 milhões 899, ou praticamente outros 100 milhões, ele já vem carimbado que a gente não consegue mexer, que é a COSIP, Iluminação Pública, as contribuições por Lages Previ, a CEMASA, que é a Companhia de Águas, as transferências do SUS União, 23 milhões, o SUS Estado, 1.300.000, os recursos da assistência social, o salário educação e outras transferências de educação, 3.400.000, o Fundeb, 26.200.000, convênios, 985 mil reais e outras receitas. Um dado bem importante que o ano passado, no ano 2018, no período de janeiro a abril, o município de Lages tinha arrecadado 13.200.000 de convênios, que foi para a recuperação, para a reforma do mercado público, para a recuperação de estradas, convênios com o governo federal. E esse ano, até agora, em 4 meses, 985 mil reais. Então, isso faz falta para a questão de obras. Então, essa aqui é só uma síntese, essa apresentação a gente sempre passa para a Câmara, da diferença de 2018 para 2019. Aqui, um comparativo dos últimos 12 meses da arrecadação. Então, uma média da arrecadação do município de Lages, ele fica na faixa de 48 milhões. Então, ele tem períodos mais prósperos, melhores, e períodos mais ruins. Se pegar nos últimos 12 meses os gráficos, os piores meses é agora os próximos 4. Maio, junho, julho e agosto são meses que fica bem abaixo da média da arrecadação. Para depois, outubro, novembro e dezembro, ele recuperar. Então, isso aqui é só uma variação para a gente mostrar que tem períodos melhores e períodos ruins de arrecadação. Essa próxima tela trata da aplicação na educação. De janeiro a abril, o município de Lages aplicou 50 milhões em educação, sendo 54 milhões o valor gasto, 12 milhões eu ganho com o Fundeb, a gente tem que descontar, e já descontado nessa primeira tela em cima, descontado os recursos aplicados com salário de educação, alimentação escolar e transporte escolar que são vinculados. De uma obrigação legal
de 26 milhões e 300, a gente aplicou a mais 15 milhões, equivalendo a 30,94%. Do total aplicado na educação, 50 milhões, que é o que foi aplicado com o Fundeb e os recursos próprios, temos 15.684 alunos. Aqui, essa última barra, aqui dá para ver o mouse, ele ficou em azul. Escolhi a cor errada porque o DataShow não reflete o que está aqui. Mas a folha de pagamento da educação equivale a 42 milhões e meio. Ou seja, 83% do que foi gasto na educação é com salário de funcionários, que é o maior gasto no setor de educação. E também um outro dado aqui, 15.684 alunos, em 4 meses, 3.235 por aluno. Então, vai chegar próximo a R$10 mil por aluno ano o custo de cada criança que está na rede de ensino. Essa tela trata só do Fundeb. Então, o município de Lages teve um retorno que é conforme o número de alunos, 26.317. E a aplicação financeira bancária ela é diária, porque a arrecadação no Fundeb ela tem repasse praticamente diário e a gente usa mais no final do mês. Então, durante o mês ela fica acumulada. 28 mil de rendimento de aplicação financeira, no total de 26.345. 60% dos... Você é obrigado a aplicar pelo menos 60% com professores na sala de aula. A gente aplicou 19 milhões, o que equivale a 72,42%. Outras despesas com Fundeb, 40%, 3.190. Então, a gente recebeu 26.345, gastou 22.270 nesse período. Tivemos um saldo de 4.075, mas isso aqui já, no dia 20, é pago INSS, já acaba consumindo. Então, é só uma questão, pela troca de sistemas, a gente acabou dando alguns transtornos internos lá, mas já está regularizando. Saúde. De janeiro a abril de 2019, foram aplicados ou gastos 42.710 na saúde. O governo federal, através do SUS União, 23.300.000, o Estado 1.362.000, e a gente acabou aplicando 26.600.000 com recursos do SUS. Então, dos recursos do SUS, foi utilizado do ano anterior, quase 2 milhões, que era o saldo que tinha enquanto ano passado. Recursos próprios aplicados, 16 milhões e 94. A gente, pela Constituição, é 15.782, estamos com 15,3 em termos de índice. Isso aqui, a UPA não foi concluída, não tem o mobiliário para a UPA, tem abastecimento da farmácia básica, outras situações. Então, a saúde de Lages, ela fecha em 19%. Então, nesses primeiros meses aqui, está um pouco baixo, mas já regulariza. Até a entrada do IPTU também joga o índice um pouco para baixo, e depois, nesses outros meses para diante, aqui o índice sobe. Pelo IBGE, o município de Lages tem 157.743 habitantes, e cada valor aplicado por habitante, no quadrimestre, R$ 67,00, e a estimativa por mês, R$ 67,00, e até agora R$ 270 por habitante ano, se for considerar 42 milhões, dividido por 157 mil habitantes. A despesa com pessoal. O Poder Executivo ele pode chegar a 54% o máximo. O nosso índice está em 45,3%, e o Poder Legislativo pode chegar a 6%, está em 1,26%. Consolidado, 46,59%. Então, em termos de índice de despesa com pessoal, está tranquilo. Só lembrando que aqui na despesa com pessoal não entra os convênios da 13.019, que é o marco regulatório. Vale alimentação, vale transporte também não entram aqui. Se for considerado como despesa com servidores, ele acaba aumentando um pouco. Este gráfico aqui, essa tela, perdão, ela traz o comportamento orçamentário na despesa empenhada. O município de Lages arrecadou 201.460.000 e empenhou 350 milhões. Então, tivemos um déficit de 148 milhões no período, mas aqui
ele é bem tranquilo, porque a gente empenha o combustível, a previsão para os 12 meses, a energia elétrica está toda empenhada os 12 meses, o vale transporte, o vale alimentação, tudo que tem contrato de 12 meses ele está empenhado. Então, por isso que ele dá um déficit agora e vai baixando. No segundo quadrimestre vai estar bem menor e no terceiro ele zera, porque a gente garante o orçamento. Então, a gente trabalha com isso aqui, com a despesa liquidada. Então, a despesa liquidada que realmente foi realizado mesmo. 201 milhões a receita, 177 milhões e 400 a despesa. Um resultado acumulado de 24 milhões. Isso aqui é um número bem interessante, porque dá para ver, tem uma outra comparação logo à frente, só que esses 24 milhões acaba que indo para pagamento de dívidas e cobertura do déficit do Lages Previ. As dívidas a longo prazo, INSS, Receita Federal, PASEP e outros parcelamentos que a gente tem. 2013, 62,5 milhões, 2014, 59,6, 2015, 65 milhões, 2016, 68,6 milhões, 2017, 51,9 milhões, 2018, 47,4 milhões e 2019, 39,4 milhões. Então, a dívida a longo prazo, a chamada dívida fundada, ela tem uma trajetória de baixa, bem interessante, sim, dá para ver que ela já, esse ano aqui já baixou 8 milhões, e indo nessa perspectiva aqui, o município tem agora outras projeções em andamento, mas dessas velhas aqui dá para comprovar que foi quitado e continua sendo pago regular, precatórios, também tudo em dia os pagamentos. Um gráfico da despesa por setor. Como eu falei antes, essa planilha já foi uma cópia deixada para o seu Janes, e eu sempre passo para o assessor da Câmara também, depois vocês podem ter acesso a ela. Eu não vou detalhar por setor, mas pegando os totais. Nessa primeira coluna aqui, dá para ver a setinha do mouse mexendo. Ano 2018, nos 4 primeiros meses, foram liquidados 172 milhões. Em 2019, nos 4 primeiros meses, 177,4. Então, 5 milhões a mais, o que representa 3,10% de crescimento da despesa, ficando abaixo da inflação, ou seja, nós estamos tentando fazer a nossa parte, segurando as despesas. Tá? Tem a questão do Lages Previ, que é histórico, e os demais pagamentos a gente tem tentado segurar e tem conseguido alguns resultados. Lá na primeira tela deu para ver que a arrecadação, principalmente o crescimento do ICMS do Estado e do Governo Federal, estavam ótimos até o mês de abril. Maio e junho já começou a preocupar um pouco, talvez até mais, mas, ou seja, estamos tentando fazer a nossa parte, que é controlar os gastos e otimizar a receita. Um apanhado dos índices constitucionais que a gente vai apresentar na audiência pública apresentou, então, folha de pagamento do Executivo 45,33, que pode chegar a 54, Legislativo 1,26%, pode chegar a 6%, Consolidado 46,59%, pode chegar a 60%, Educação 30,94%, mínimo é 25% ser aplicado, percentual de gasto em saúde 15,3%, sendo que o mínimo é 15%, Fundeb com professores 84,53%, aqui o Fundeb tem um erro que é 72,6%, que está na outra telinha lá, passou desapercebido. E situação da dívida a longo prazo, 8 milhões e 62. A Fundeb ele tem uma tela específica aqui, que aparece aqui, que a gente aplicou no exercício 72,42%. Só na hora da revisão, quem faz não consegue achar o erro, né? Mas o Fundeb, como professor na sala de aula, o mínimo é 60% e foi 72,42%. Então, no apanhado dos índices em números, se fosse só analisar em números internamente, eles estão melhorando muito. A dívida baixa, as despesas estão controladas em relação ao exercício anterior. E, como disse, é uma análise interna, né? Análise externa a gente não tem esse potencial para fazer, porque é todo diferente, mas em termos de números são esses. O secretário Arruda gostaria de complementar alguma coisa antes de... Tá certo, é 95% do saldo na conta.
É, do exercício. Só que o de cima, o da saúde está 2 vezes 15,3, Cleino, lá, Fundeb com professores. Está 2 vezes 15. Tá correto, o 15,3 que é 72%, é o de cima. Dando continuidade, então passo a palavra aos vereadores que quiserem se manifestar. Vereador Gei Júnior, vereador Lucas Neves. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Só duas questões ali. O percentual da saúde está em 15,3. Acho que no histórico, até tinha conversado aqui com o vereador Jair, ficava em torno de 20. Tem alguma variação para baixo em relação a isso? E a outra pergunta, a gente viu a dívida de longo prazo, que vem numa decrescente em 39 milhões. Aquele financiamento do Finisa já está previsto ali, ele entra no ano que vem, e qual é a perspectiva de impacto na dívida de longo prazo com a inclusão do Finisa? Obrigado. Respondendo primeiro a sua segunda pergunta, o Finisa não. O Finisa ele só entra nos números quando que houver a liberação. Então agora ele está ainda em fase de assinatura, depois tem licitação, começa a execução, as liberações são para ser trimestrais, então conforme vai liberando ele entra. Então hoje daquele valor ali não consta nem o Finisa, nada. Quanto ao impacto da dívida, pela resolução do Senado Federal, o município pode ter até 120% da receita corrente líquida. A receita corrente líquida de Lages, esse ano, ela deve ficar em torno de 550 milhões. Então, o município de Lages, pela legislação, ele poderia ter uma dívida de quase 600 milhões. Nenhum município tem isso, ninguém tem, nem em São Paulo. Os municípios não chegam a... Geralmente, o poder de endividamento de cada município ele fica baixa, de 16% da receita corrente líquida. Lages ela tem um potencial de crescimento do movimento econômico, que na próxima audiência, quando que for em setembro, eu vou trazer, mas ela tem um crescimento do ICMS, assim, ela tem crescido. A arrecadação dela cresce, e essa operação do Finisa, ela tem outros benefícios indiretos, né? Quando se faz pavimentação, crescimento, IPTU e tal, não cobre a parcela, mas tem um benefício indireto. Então, quanto a indicadores legais, é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo de indicar. Daí, pagamentos, essas coisas, eu acho que o maior problema de Lages hoje é o Lages Previ mesmo. Teria que esperar a reforma da Previdência, ver como é que vai acontecer, mas o município de Lages vai ter que fazer também uma reforma da Previdência, por assim dizer, municipal. Quanto aos índices da saúde, assim, o IPTU entrou no mês de março. Então, o IPTU ele entra cheio da arrecadação. Se entrou 10 milhões de IPTU, 1,5 milhão já teria que aplicar na saúde. Então, ele acaba que jogando o índice para baixo, porque a receita é maior e tal. Então, ele vai chegar. O ano passado, ele fechou em 18,9. Ele vai fechar... Nossa projeção é que ele fique acima de 18. Se você for abastecer, vereador Lucas, for abastecer todas as farmácias básicas, e você gastar 2 milhões, às vezes, na saúde, já joga para cima um bom pouco índice. Então, para cada 1 milhão, ele equivale a 1%. Né? Nós estamos com 312 mil aplicado acima do limite, ele representa 15,3%. Se você for abastecer as farmácias básicas dos postos de saúde, já equivale a 1%. Então, assim, a nossa projeção da saúde é ficar próxima a 18%. Só a contrapartida de imobiliário que está sendo comprado lá para a UPA já... E mais os aditivos e a conclusão dela final aí já deve dar mais de 1% só ali, 1,5%. Vereador Amarildo. Essa palavra ao secretário, então. Secretário. Eu só queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui mostrando os números da prefeitura. Ficou constatado ali que a gente conseguiu, em 3 anos, 28 milhões de redução na dívida de longo prazo, o financiamento foi autorizado 50 milhões, então, só que ele tem um prazo longo, não sei quantos anos são, 6 anos, 7 anos. Então, aquele valor tem que ser redistribuído na quantidade de anos que a gente tem para pagar. Então, a parcela dele fica dentro do nosso orçamento, até porque você diminui, se você asfaltar 40 ou 50 ruas, você diminui a manutenção nela. Então, a Secretaria de Obras
não é que passa a sobrar dinheiro, você pode pôr em outras atividades, porque diminui a manutenção. Aqueles 5 milhões que foi autorizado aqui também pela Câmara para comprar equipamento, está no aguardo só do Banco do Brasil da liberação. A parte de documentação já está pronta. Provavelmente, agora no mês de agosto, o banco assina o convênio e a gente faz a licitação. Também diminui o valor de hora-máquina. Então, tudo isso acaba sobrando um saldo para poder pagar essa conta. Então, ela está dentro da previsão, dentro do nosso orçamento. Então, é um orçamento bem equilibrado, está dentro da regularidade, e vocês têm percebido que a Prefeitura fez a parte dela, estamos empatando com a inflação, que, em termos de Brasil, que está aí há 3, 4 anos com baixa arrecadação, você veja que a nossa continua, principalmente a receita própria, ela subindo. Com o incremento, acho que foi ano passado, vem mais 2 ou 3 fiscais, acaba cada fiscal desse faz um volume maior de visitação, e isso a nossa receita própria, ela aumenta também. Então, está dentro do equilíbrio, aqueles 2 financiamentos pedidos que a Câmara autorizou, e a gente agradece aqui de público. Isso vai beneficiar o município na sequência com a manutenção e com o aluguel de horas-máquinas, para que esses recursos também façam um bolo para pagar o financiamento. Vereador Jair. Boa tarde a todos. Secretário, se puder atualizar a situação, como é que está hoje o déficit mensal do Lais Previ, e se vai ser aguardado uma reforma da Previdência Nacional para mexer aqui, ou como é que está essa situação, só para atualizar para a gente? Hoje o Lais Previ está na casa de 1.800.000 mês. Então, o que é que acontece? Se os municípios entrarem na reforma, é automática. Se não entrarem, vai vir para esta casa para dar uma solução, porque no ritmo que está indo ele ficou insustentável. Não tem a idade limite para aposentar e não tem maior contribuição. Então, o que é que vai acontecer com a própria reforma? Os que entrarem no serviço público, que também não está sendo concurso para esse ano, então está sendo um processo seletivo, porque se você faz um concurso nas condições que está hoje, as pessoas vão entrar nas mesmas condições. Definiu a situação nacional, você faz novo concurso. Ninguém mais vai aposentar acima do teto da Previdência. Então, você dá uma folga também para os municípios e para os estados. A tendência é jogo de palavras. Eu tenho certeza que os estados e municípios vão entrar nesse pacote, porque não tem como se fazer uma reforma pela metade. Você resolve o problema do Brasil por 4, 5 anos, e daí? E os nossos, o Estado de Santa Catarina, o de contribuição previdenciária resolveu há 6 anos atrás, mas não tem o limitador de idade. Isso também resolveu em parte. E o nosso não tem nem limitador de idade nem de salário. Vocês viram que a educação consome praticamente 87% de tudo que arrecada em salário e encargos. Está sobrando 12,5%, 13% para você fazer merenda, aluguel, combustível, manutenção, trocar carro, que você imaginar. Então, a margem nossa está muito pequena. Se vem esse índice aumentando a contribuição do funcionário e da prefeitura e mais o limitador de idade, se toma um fôlego aqui de 4, 5, 6 anos, que ele estabiliza o desembolso mensal, porque não vai diminuir, mas você alonga esse processo que talvez, se não fizer nada agora, na próxima gestão já começa com 2,5, 2.800. E ele está ficando fora do nosso controle. Até porque o Fundo Previdenciário tem praticamente 30 anos e nunca foi feito uma atualização. Então, é sempre pela correção, pela inflação, e isso não está chegando em lugar nenhum, está cada vez piorando mais a situação. Mais algum vereador? Então, passo a palavra ao plenário. Equipe técnica. Então, quero agradecer a presença do secretário, de toda a equipe técnica da administração, do executivo, presença dos senhores vereadores, vereador Jair, vereador Lucas, vereador Amarildo. E damos por encerrado essa prestação de contas do dia de hoje. Muito obrigado.